Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Que saudade, hein? Que saudade, galera, de ligar a câmera e conversar aqui com vocês um pouquinho. Eu sei que eu tenho sido mais ausente do que todas as vezes que eu fui ausente, mas vocês sabem, né, que estou com um babyzinho aqui na barriga e tem sido uma montanha-russa de emoções. Tenho sentido de tudo um pouco e eu não tenho conseguido gravar aqui e conversar com vocês da forma que eu queria. Mas eu espero que isso chegue ao fim. E falando em baby, gente, o vídeo de hoje é sobre isso. Porque desde que eu descobri a gravidez, a pergunta que eu mais recebo, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, muito mais lá no Instagram, na verdade, porque lá no Instagram vocês estão muito mais próximos a mim. Aqui eu não consigo responder todos os comentários a todo momento, mas lá no Instagram chega uma notificação, eu já tento responder vocês o mais rápido possível. E o que vocês mais me perguntam é: Stephanie, como é gestação com retocolite? E é isso que eu vim falar com vocês. Eu vim responder para vocês como que é a gestação para uma pessoa que tem a retocolite. Então, galera, eu vim responder essa questão para vocês porque eu sei que quando a gente tem um diagnóstico de retocolite ulcerativa, a nossa primeira reação é ficar apavorada, né? A gente entra em meio que, colapso nervoso, porque nunca ouvi falar essa doença. É a coisa mais estranha do mundo. Nunca conheci alguém que tinha essa doença. Nunca vi na televisão falar dessa doença. Então, o que de acho eu tenho? Então, a gente entra, num redemoinho de perguntas, questionamentos que não são sanadas por ninguém. E a gente fica preocupado. A gente fica desesperado e a gente não sabe o que fazer. Mas, graças a Deus, existe internet, existe a medicina que avança todos os anos e que bom que hoje nós temos tratamentos paliativos, né, para conseguir lidar com essa doença tão chata. E aí, gente, muita gente me perguntou sobre essa questão de gestação e retocolite ulcerativa. Por quê? Porque eu sei que, a retocolite, ela não tem sexo, né? Ela não escolhe um sexo ela não escolhe uma pessoa de gênero feminino ou masculino para ficar ali com aquela pessoa. Ela não escolhe, por sexo. Porém, nós mulheres, nós temos o poder maravilhoso dado por Deus de gerar uma vida. E é sempre um questionamento, né, para quem tem retocolite. É extremamente preocupante você começar a imaginar, né, e você começar a cogitar a possibilidade de engravidar, porque você vai ficar perguntando: posso engravidar? Não posso engravidar? As minhas medicações vão fazer mal para o bebê? Como é que funciona tudo isso? E é isso, gente, que eu vim contar para vocês, eu vim compartilhar para vocês a minha experiência de uma mamãe que tem retocolite ulcerativa e que está passando, olha, por uma montanha-russa de emoções. Então, galera, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês: quando eu descobri a retocolite, eu vou contar aqui todas as minhas experiências, tá? Eu vou contar pra vocês o que eu vivo, porque é isso que eu passo aqui no canal. Então, eu não estou inventando nada, é a minha experiência. Mas eu te aconselho a que sempre converse com o seu médico. Aqui a gente troca experiências. Eu não dito regras, tá? Eu não falo: olha, você vai fazer isso que você vai ser curado. Não existe isso. Isso nunca vai sair da minha boca. Eu compartilho o que acontece comigo, porque às vezes isso pode te ajudar de alguma forma. Dito isso, quando eu descobri a gravidez, primeiro, é aquilo que vocês já viram no vídeo que tem aqui no canal. Eu já disponibilizei para vocês da nossa descoberta. E eu fiquei muito feliz, mas eu também fiquei preocupada. Eu fiquei tão preocupada porque eu tinha uma doença, essa doença não estava, em remissão, não estava super legal.
Eu já tinha falado com vocês, né, que eu estava numa remissão maravilhosa, por um tempo bem legal, só que eu estava enfiando o pé na jaca, eu já não estava me sentindo tão bem, e a gravidez veio nesse momento. E aí, eu fiquei muito feliz com a gravidez e eu também fiquei muito preocupada. E o resultado dessa preocupação foi eu parar de tomar as minhas medicações. É assim, gente, mãe é assim. Você não é mãe, você pensa de uma forma. A partir do momento que você descobre que você está gerando uma vida, que um serzinho depende de você, você vai tomar decisões, você vai escolher, às vezes, medidas extremas para preservar esse serzinho. E foi por isso que eu parei as minhas medicações, porque eu dei uma pesquisada na internet. E assim, a internet é aquilo, né? Tem todas as informações possíveis, tem tanto boas quanto ruins. Então eu pesquisei se a minha medicação poderia fazer mal de alguma forma para o meu bebê. E tinha sites falando que não poderia fazer mal, era tranquilo, mas tinha sites falando que sim. E o que eu preferi fazer? Eu preferi falar, olha, eu não vou arriscar, né? Então eu decidi que eu não ia tomar mais a minha medicação. E foi isso que eu fiz, eu não tomei mais a mesalazina. E o que aconteceu? Eu piorei, porque como eu disse pra vocês, eu não estava mais em remissão, mas eu também não estava na fase ativa da doença, tá? Eu estava vamos dizer assim, numa fase que você estava em remissão e a sua doença está querendo ficar ativa, mas não está ainda. Então eu estava nesse meio aqui, entende? E aí, eu estava enfiando o pé na jaca, como eu disse pra vocês, várias e várias vezes. Eu não estava me alimentando super legal. Eu estava vivendo tranquila, mas sem me preocupar muito com a doença, porque eu estava me sentindo bem, eu não estava me sentindo mal. Só que, sabe, a gente, é o que eu sempre digo pra vocês, você pode estar em remissão, mas você tem que continuar se cuidando. E eu tive vários deslizes, sabe? Eu parei um pouco de ficar tão criteriosa quanto a minha alimentação. E aí, a gravidez veio nesse período, que não era mais a remissão, mas também não era a fase ativa, nesse meio aí. E aí, quando eu descobri a gravidez, eu parei a minha medicação, porque eu não queria fazer mal pro meu bebê. E aí, eu não tinha ido ainda também em uma obstetra, porque eu tinha acabado de descobrir. Eu fui em uma obstetra quando? Acho que umas 2, 3 semanas após a descoberta. E mesmo assim, eu não consegui, nessa consulta, sabe, sanar a minha dúvida. E aí, por quê? Porque eu me trato, né? Eu sempre falo com vocês sempre me pedem, gente, recomendação médica, mas eu sempre falo pra vocês que infelizmente eu não posso dar, porque eu me trato por meios militares e médicos militares só atendem dentro de quartéis, né, e tudo mais. Só que aí, por esse motivo, eu fui para uma obstetra. Como eu tenho retocolite ulcerativa, a minha gravidez ela é dada como gravidez de risco. Não que seja um problema para o meu bebê, não. Mas ela é dada como gravidez de risco para que todos os médicos possam estar ligados em mim, entende? Eles possam estar a par do meu caso, porque se qualquer coisa acontecer, eles têm que saber, olha, essa menina tem retocolite, essa menina pode ter sangramento, essa menina pode ter algumas úlceras aí, e é grave para o neném, ou pode gerar algum problema para o neném. Enfim, fui nessa consulta com essa obstetra e não consegui muitas coisas, porque ela precisou me encaminhar para outro lugar, que é onde eu me trato hoje. As minhas consultas hoje com a minha obstetra é no hospital, que é o Hospital da Marinha, né, que é o Hospital Naval. E aí, tudo eu faço lá. Porque assim, foi ótimo, gente. Sinceramente, foi ótimo. Eles juntaram tudo que eu preciso num lugar só. Porque assim, obstetra tem ali, gastro, eu tenho ali, nutri, eu tenho ali. Eu me trato tudo num lugar. É maravilhoso porque eu marco todas as consultas que eu tenho para um único dia. Eu faço tudo de uma vez, então assim, não tem com que me preocupar muito. Foi maravilhoso. Porém, nesse período que eu fui na obstetra,
até eu marcar de novo para ir na obstetra de verdade, que eu precisava, a obstetra que precisava me tratar, né, e tudo mais, tinha esse período correndo e eu estava sem medicação. E aí, gente, até o momento que eu descobri, né, para eu ir realmente na minha obstetra, demorou um pouquinho. E aí, quando eu fui na obstetra, eu consegui conversar com ela, explicar todo o meu questionamento, falei tudo, né? A gente fez lá todo o pré-natal, né, necessário e tudo mais, primeira consulta, e logo depois da minha obstetra, eu fui no meu gastro, e aí sim eu tive uma conversa legal com o meu gastro, e aí ele me explicou tudo, e gente, assim, outro problema pra gente que tem retocolite ulcerativa é encontrar um bom médico, né? E por que eu digo isso? Porque eu sei, galera, eu sei que nem sempre, eu tenho certeza, na verdade, que nem sempre a gente vai conseguir bons médicos, né? Porque, infelizmente, nem todos nós temos dinheiro, sabe, para gastar um plano de saúde. Nem todos nós temos, sabe, rios de dinheiro para pagar com várias e várias consultas particulares. E muitos de nós dependemos do SUS. Não que os médicos do SUS sejam ruins. Não. Mas existe uma pequena minoria que, infelizmente, não faz um tratamento adequado. E eu sei disso, porque eu dependo do SUS, gente. Não de consulta, mas as minhas medicações eu pego pelo SUS. E assim, eu agradeço muito por existir o SUS, porque eu estava até falando com uma seguidora esses dias, que ela descobriu a doença e tudo mais, né? E ela estava encontrando, assim, várias dificuldades para conseguir, né, a medicação. E a primeira coisa que eu aconselhei a ela foi: vai pro SUS. Pergunta ao seu médico como você faz para pegar essa medicação no SUS. Porque assim, gente, é inviável. Pelo menos para mim era muito inviável eu pegar o meu dinheirinho e comprar uma medicação tão cara. Eu estava comentando com ela que logo na época da minha fase ativa, né, que vocês conhecem, da época da internação e tudo mais, a medicação, sabe, a medicação que eu precisei usar para parar a doença, para parar aquele estado bem ativo da doença, era muito cara. Eu tomava 9 injeções por mês e cada uma dessas injeções era 10, 15, sei lá, 12 mil reais. Então, assim, como eu iria comprar isso, né? Eu não tenho dinheiro, eu não sou rica. Então, assim, eu agradeço muito a existência do SUS. A gente tem que agradecer, sabe? Porque por mais que tenha problemas, também tem coisas muito boas, sabe? O SUS ajuda, assim, várias e várias pessoas. E graças a Deus que existe isso, gente. Porque eu não quero nem imaginar o que eu faria se eu precisasse comprar minhas medicações. Porque uma vez eu tive que comprar logo quando eu fiquei internada, eu precisei comprar. E assim, foi caro, não foi barato. Então, assim, eu sei que nem sempre a gente vai achar médicos adequados, médicos que façam um ótimo trabalho, sabe? Que a gente se orgulhe de falar: nossa, eu fui nesse médico e caramba, eu sanei todas as minhas dúvidas, eu saí de lá, sabe, sentindo esperança. Eu sei que nem sempre você vai encontrar esse médico, mas ele existe. É sério, esse médico existe. É difícil? É difícil, mas esse médico existe. E eu tô falando isso por quê? Porque o meu gastro, gente, é maravilhoso. O meu marido, o Alexandre, ele fala que eu ganhei na Mega Sena, porque eu achei uma agulha num palheiro. Porque o meu médico, ele falou assim: Stephanie, você tem noção que você achou uma agulha no palheiro? Você achou uma coisa incrível. Você achou um médico que gosta de tratar, de ajudar as pessoas que ele consulta. Ele realmente é apaixonado pela profissão. E, gente, eu vejo isso no meu médico. A cada consulta, sabe, que eu vou, eu falo: cara, eu tenho total segurança nesse cara aqui. Eu entendo o que ele fala, sabe? Ele me explica tudo. E assim, voltando para minha consulta lá quando eu fui, né, que eu não estava tomando as minhas medicações, eu expliquei tudo para ele. Falei: olha, estou gravidinha. Minto, na verdade.
quando eu cheguei lá, eles já sabiam, porque fica tudo no sistema, né? Então, assim, ele falou, nossa, grávida e tudo mais. Ele perguntou o que eu estava fazendo lá, se eu estava tão bem, né? Da última vez que eu fui. Eu falei, então, descobri a gravidez e parei de tomar os remédios. Eu não estava muito bem uns meses atrás e fiquei pior. E aí ele, óbvio, né, parou de tomar os remédios, mas ele falou que é extremamente normal, porque ele trata também de outras grávidas e parece que é natural nosso querer proteger, sabe, o nosso bebê, porque ele falou, olha, todas vocês, quando vocês descobrem que estão grávidas, vocês param de tomar as medicações. E aí ele abriu um estudo enorme, mandou para o meu marido também um estudo, explicou tudo pra gente, que assim, o fato de eu ter a retocolite não é um problema para o meu bebê. Não é um problema para o meu bebê. Porém, eu preciso tomar medicações. E essas medicações podem atingir o bebê, certo? Isso era o que eu estava pensando. E aí ele me explicou, olha, tem um estudo que foi feito com várias e várias mulheres. E assim, foi muito pior para as mulheres que estavam gestantes e pararam de tomar a medicação do que para as mulheres que estavam gestantes e tomavam a sua medicação adequadamente. E não fazia mal ao feto. Então, assim, a gente teve uma longa conversa, eu e meu marido, a gente tirou todas as dúvidas possíveis com ele. A gente realmente, sabe, fez uma consulta de 1h30, mais ou menos, para eu conseguir, sabe, ter a confiança de falar, olha, vou tomar a minha medicação porque eu sei que vai fazer bem para mim e não vai fazer mal para o meu bebê. Então, eu voltei a tomar a mesalazina normalmente. E, assim, eu trato, né, eu me trato com o meu gastro, eu vou lá todo mês fazer uma consulta, faço exames regulares e aparentemente, gente, tá tudo certo, meu bebê tá super saudável. Graças a Deus, assim, não aconteceu nada, porque a minha maior preocupação era, de alguma forma, sabe, essa medicação afetar o meu baby. Mas, a princípio, tá tudo ok. Eu já era uma manteiga derretida e agora eu estou pior. A princípio, gente, tá tudo ok. Então, assim, medicação é algo que eu não precisei me preocupar. Claro que eu tive minha preocupação inicial, mas depois foi tudo sanado. Eu conversei direitinho com o meu médico e ele conseguiu, sabe, me mostrar e me dar a segurança que eu poderia confiar, sabe, nesse método que a gente estava escolhendo tomar. E aí, dito isso, a gente começou, né, eu, meu marido, a gente começou a ir para as consultas regulares, né? E aí, gente, eu tenho retocolite ulcerativa. As pessoas que têm retocolite ulcerativa, se você tem e faz exames regulares, você sabe que você tem algumas deficiências aí, né? Então, a gente tem algum probleminha de ferro, por quê? Porque você sangra, né? E você não come de tudo, e você é uma pessoa mais debilitada do que as outras. Então, assim, eu não sabia, mas eu tenho uma deficiência de ferro. Não só por estar gestante, né? Porque o nosso bebê ele já suga todo o ferro que existe em você, mas também pela retocolite ulcerativa. E aí eu entrei com um complemento de ferro. Eu tomo vitamina de gestante normal, tá? Que é para gestação normal, que já tem ferro alto, mas eu tomo um complemento de ferro à parte. Eu tomo também o quê? Gente, uma coisa importante para falar para vocês por aqui. Eu tomo todo dia uma injeção, que é um anticoagulante. Não é porque eu tenho algum problema, é porque eu tive. Vocês lembram que eu falei para vocês há muito tempo atrás que eu fiquei internada porque eu tive uma trombose na minha panturrilha esquerda. E foi isso que salvou minha vida, né? Que eu falo para vocês isso até hoje, que Deus trabalha de formas incríveis, né? Então, se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui no card para vocês, tá? Vou deixar um link aqui embaixo também. Mas lá eu explico tudo. Mas resumindo, eu tive uma trombose na minha panturrilha esquerda, e aí eu precisei ficar internada, e por conta dessa trombose, eu conheci um coloproctologista maravilhoso, que conseguiu me ajudar, a gente parou meu sangramento, enfim, foi incrível, gente. Eu estava muito mal nessa época. E aí, por eu ter tido essa trombose,
eu fui numa hematologista. Quando eu falo pra vocês que eu me consulto com tudo, vocês não estão acreditando, né? Mas é verdade. Eu fui numa hematologista. Essa hemato, ela olhou todos os meus exames, conversou comigo e falou assim: olha, Stephanie, a gente vai entrar com uma dose mínima dessa medicação, que é uma injeção que você vai tomar todos os dias. Não é porque você teve trombose, mas porque você teve trombose e gestantes têm um risco muito maior de ter trombos. Então pode ser que você venha a ter. E como a gente não quer que isso aconteça, a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar com uma dose de... Gente, eu não lembro o nome da palavra. Eu não lembro o nome da palavra, mas eu vou escrever aqui para vocês, tá? Vou deixar aqui bem bonitinha a palavra. A gente vai entrar com essa dose só para evitar qualquer problema, porque a gente não quer ter surpresinhas no futuro, né? E aí eu falei, ótimo, maravilhoso. Então, recapitulando todas as minhas medicações. Eu tomo uma injeção anticoagulante. Eu tomo ferro. Eu tomo vitamina para gestação. Deixa eu ver mais o que eu tomo. Eu tive que tomar também, lembra que eu falei pra vocês? Deficiência, né? A gente sempre tem que fazer exames regulares pra gente ver se tá tudo ok. Então eu tive que tomar B12, que estava muito baixa. B12 também. E aí a gente entra na da retocolite ulcerativa, mesalazina. Eu tomo até hoje, gente, mesalazina 4 gramas. É muita coisa? É muita coisa, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu tomo 4 gramas de mesalazina. E deixa eu ver o que eu tomo mais. Mesalazina também, só que supositório. Por quê? Antes eu não tomava. E aí o meu médico, ele preferiu que a gente entrasse com essa dose de supositório, porque a minha inflamação, ela é muito no finalzinho, sabe? Na minha porção final do intestino. E aí que eu sempre falo pra vocês, sabe, entenderem seu corpo, fazerem exames regulares para vocês saberem onde é que tá acontecendo a inflamação aí. E a minha é bem na porção final. E aí o meu médico, ele foi bem claro, ele falou assim, olha, você está tomando os comprimidos, mas o supositório é incrível. Essa dose, a dose via retal, ela é muito mais eficiente e ela tem um poder muito mais absortivo do que ingerido, né? É muito mais rápido, sabe? O efeito. Então a gente entrou também com essa dose. Eu tomo, então, mesalazina 4 gramas, mesalazina 1 grama, eu tomava, né, B12, que acabou, não preciso mais, ferro eu tomo até hoje, vitamina da gestação até hoje, e eu acho... e a injeção, né? A injeção para evitar trombose. E é isso, gente. São, assim, medicações e mais medicações. Que no começo eu achava um saco mesmo. Eu falava, cara, tem necessidade disso tudo? Pra quê, né? Mas hoje eu não penso assim, porque eu estou cuidando de um baby, né? E isso é o mais importante. E aí, vamos entrar num quesito que vocês adoram e eu adoro falar. Alimentação. Gente, a alimentação da pessoa que tem retocolite e está gestante é um caos. Um caos. Gente, é um caos. Por quê? Não porque minha alimentação seja uma bagunça, mas porque a minha cabeça fica uma bagunça. Porque eu sinto vontade de comer tudo e eu não posso comer tudo. E é isso. Encerramos o vídeo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se você gosta de conversar muito comigo, se você gosta de me ouvir falar bastante, já se inscreve aí embaixo, tá? Ativa as notificações e deixe seu like aí pra mim, tá? Me siga lá no Instagram também, que é Stephanie Regiane, que eu te espero por lá, tá? A gente conversa. Não tenha vergonha de me mandar mensagem lá, porque eu sempre respondo a todo mundo. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!